Bem-vindos ao 2220K Studio, eu sou o Ivo Magalhães. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje tenho um convidado muito especial, chama-se Miguel Pinheiro Marques. É um amigo com quem eu trabalho já há muitos anos na arte da masterização. O Miguel já colaborou comigo em imensos discos e hoje vai-nos apresentar a sua nova sala de masterização. A sala chama-se Null Mastering e tem praticamente um ano. Miguel, obrigado. Obrigado por teres por vindo. nos receberes. O Miguel é mesmo um amigo. A arte da masterização juntou duas pessoas profissionalmente e tantas vezes nós vamos ao trabalho. Neste caso, tantas vezes eu fui trabalhar com o Miguel no final das misturas, que desenvolvemos uma grande amizade e ao fim de cerca de 8 anos continuo a trabalhar com o Miguel. E hoje tenho muitas questões para lhe colocar, coisas que ao longo dos anos também lhe fui colocando, mas quero partilhar convosco. Miguel, primeira coisa de todas, conta-nos um bocadinho da tua formação e como é que decidiste enverdar só pelo mastering. Então, eu basicamente sempre soube que ia estar envolvido na produção discográfica, fazer discos. E por essa razão mesmo andava para ir no quinto, sexto ano, ou seja, era mesmo miúdo e sabia que queria fazer discos. E por essa razão, lá está, fiz todo o meu secundário e tudo isso a pensar em entrar na ESMAI, no curso de Produção e Tecnologias de Música, e tive a sorte de conseguir entrar lá logo que acabei o secundário, com 18 anos, e foi excelente, porque não tinha muita experiência profissional, não é? Porque era um miúdo, e eu veio logo com aquela esfrega toda da ESMAI, não é? Que é um curso muito diverso, que aponta para todo lado, mas que dá grandes pernas para tu depois fazeres o teu caminho. E logo a seguir, ainda durante a ESMAI, foi logo aquela vontade de fazer discos, então fizemos logo o estúdio, na altura o estúdio Chá da Bandeira, começámos logo a fazer discos, e infelizmente para mim, aquela vida de gravar músicos até às 3, 4 da manhã não era a coisa mais interessante do mundo, e comecei rapidamente a ficar um bocado saturado dessa parte de gravação. Eu acho que tu sabes isso melhor que eu, não é? É preciso ser uma pessoa muito especial para gravar discos. É difícil, não é? E ao mesmo tempo que estava a passar por isso, estava a ganhar a paixão por masterizar discos, porque nós na altura em Sá da Bandeira tínhamos que fazer tudo, não é? Gravavas, misturavas, masterizavas, produzias, lá está. O tipo de cliente que tínhamos era um cliente que queria o disco-chave na mão, não é? E eu, ao mesmo tempo que comecei a ganhar essa paixão por masterizar, decidi que quero fazer vida disto. E foi assim que eu deixei o estúdio e passei a focar-me só em masterizar. E quanto tempo mais ou menos entre... Eu presumo que vocês eram três pessoas, não é? Eu, o João Brandão e o Diogo Oliveira, os três da mesma turma de PTM, ou seja, foi uma cena muito orgânica que aconteceu, queremos fazer discos, estávamos todos virados para a mesma... Estávamos todos em sintonia. Focados. Yeah. E na altura vocês decidiam o que é que fazia? Por exemplo, marcavam uma ação, iam os três? Estavam os três? Não, íamos sempre a 2 a 2, que era fixe, que assim íamos trocando. Imagina, eu gravava um e o Diogo estava a produzir e misturar, o João gravava o outro e depois eu ia só produzir ou só masterizar, íamos trocando. Ok, vocês decidiam então para cada projeto? Sim, era fácil, ou seja, era mesmo... E quanto tempo é que ficaste a fazer isso? Eu acho que o processo todo foram para aí 2, 3 anos, em Sá da Bandeira, e depois pronto, saí e à altura voltei para Aveiro e foi em Aveiro que eu vi o estúdio de masterização em 2010. E estudaste só masterização? Sendo que em PTM possivelmente se calhar não é uma coisa que se aborda muito ao pormenor? Agora sim, aliás eu agora dou lá aulas. Bom! O curso de PTM mudou bastante e eu acho que eles agora estão com uma data de professores, malta que tu conheces, eu, o Bessa,
o Mário também dá algumas aulas e o curso de PTM mudou bastante, eu acho que para melhor. E agora sim, há um seminário de masterização, faz parte do currículo. Sim, eu na conversa que tive com o Mário Barreiros, ele disse-me que estava também lá a dar aulas e eu comecei realmente a pensar que o refresh na ESMEI, até com ex-alunos, como estás a dizer, o Bess e tu, que foram um dos primeiros, é importante porque vocês se calhar sabiam, em termos de know-how, o que é que o curso na vossa altura podia ter sido e adaptaram agora e se calhar até aconselharam o programa a mudar um bocadinho. Se bem que, novamente, isso partiu tudo da ESMAI, ou seja, foi a ESMAI que fez o convite, ou seja, eles tiveram a visão de chamar esta gente toda, não é? E eu acho que o curso ficou muito mais interessante por causa disso, porque lá está, quanto mais profissionais metes os alunos a trocar experiências, melhor para toda a gente. E depois vais para Aveiro, não é? Estás a dizer? Fazes uma sala de masterização, começas só a masterizar. E naquela altura tive quase um ano meio sabático, digamos assim, entre abrir estúdio e não sei o quê, que ainda fui para Nova Iorque uns tempos, servi cafés lá num estúdio ou outro, aprender umas coisas também, e depois depois comecei simplesmente a masterizar e a tentar ganhar trabalho. Eu não sabia que tinhas ido para Nova Iorque. Foste para Nova Iorque com o intuito de aprenderes a masterização ou foste recolher reconhecimento? Não, queria ver gente a trabalhar. Lá está, não havia muita informação naquela altura, não é? E andava mesmo, também era novo, não é? Tinha 20 anos ou 22 ou coisa assim. E andei umas semanas a chatear malta, só para deixar instituições, servir café, porque não fazia a mínima ideia, não é? Como é que era o dia-a-dia de um estúdio comercial. E foste para algum estúdio assim, particularmente conhecido? Sim, tive vários, mas, ou seja, acabei por conhecer lá uma data de pessoas, mas provavelmente o estúdio mais porreiro que tive naquela altura foi o de Bonatti, o Jorge Bonatti, e foi muito fixe ver um estúdio bem feito, também pela parte da acústica. À séria, como tu dizes. Um estúdio à séria. É uma expressão que eu tenho agora na minha vida muitas vezes, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu digo, se queres uma coisa à séria, esta expressão é do Miguel. Então voltas de Nova Iorque para Aveiro, não é? E podes só descrever mais ou menos como é que era o teu setup nessa altura? O primeiro setup de todos era mesmo uma coisa muito simples. Tinha umas colunas hi-fi, provavelmente umas ProAC, uma cena bastante pequena. Tinha um Prism Sound e 2 Mazalecs, tipo o compressor e o equalizador só. Tinhas outboard já? Já tinha, ou seja, quando eu vi o estúdio tinha outboard. Portanto era só mesmo colunas, computador, um compressor e um equalizador e era isso. E uma pergunta de didática para, acho que para quase todas as pessoas que acabam a ESMEI, por exemplo. Como é que o trabalho começou? Como é que as pessoas chegaram a ti? Tipo, a primeira abordagem veio de quê? Um amigo? Depois a palavra puxa a palavra? Uma editora? Mais ou menos. Sabes que na masterização nós temos uma grande vantagem em relação à malta grave e mistura, que é fácil para nós fazer demos. Porque, ou seja, eu se chegar ao pé de algum artista e disser, olha, se precisares masterizar, eu faço um excerto de uma música de graça para tu ver como é que fica, não é? Um sample. Não me perde muito tempo, não. Enquanto alguém como tu, não é? Tu não vais fazer uma demo de... Não. Então era muito à base disso, eu ir a falar com artistas, com bandas lá fora, fóruns e tentar, olha, se precisares eu faço uma demo sem compromisso. E a partir do momento que começas a fazer demos, é fantástico por 2 razões. Por um lado, é treino, principalmente quando estás a começar, não é? Estás a receber músicas completamente diferentes, não é? Para treinares. E por outro lado, quando ganhas um trabalhito, a malta fica contente e vais crescendo. Então eu, quando comecei, fazia muita coisa para fora de Portugal. E depois comecei a ganhar trabalho cá e deixei de ter que andar a procurar trabalho lá fora, digamos assim. Já não faço muitas demos, entretanto. Mas foi muito através das demos. Eu percebo, porque já em Portugal acho que já masterizaste tudo e todos. E não só Portugal. Até posso neste momento, avançar aqui um capítulo. O Miguel, e acho que não estou a dizer nenhum, o Miguel esteve nomeado para um Grammy este ano. Latino. É um Grammy. E eu digo isto dos luthiers, digo isto dos mixers, digo isto que, para mim, um português que esteja nomeado para um Grammy, que faça algum produto que tenha visibilidade lá fora, como já abordamos no canal o caso do tratamento acústico, como te falei, da Art Novin, para mim é um orgulho. É fixe, só que é sempre
obviamente não é o teu nome que está lá, não é? É o artista, não é? Mas o foste artista tu que com fizeste. quem tu trabalhaste. Mas na realidade, ou seja, também já tivemos outros discos. Na realidade já foi a segunda nomeação. Já fez segundo? Ok. Se bem que na outra ganhámos. Também é latino? Eu e o Zanando, Ok. está na Arte. E quem Mas foi? sim, já não me lembro. Mas foi com a orquestra de jazz Matosinhos. Ok. Mas lá está. Como não é um prémio pessoal, eu não gosto muito de falar disso. Mas é sempre fixe. É uma Os equipa, discos. não é? Yeah. O artista é que tem o mérito todo, não é? Nós tivemos a sorte de poder ajudá-lo a fazer um disco fixe. Mas fomos simplesmente uma ferramenta nas mãos do artista. Claro. Eu acho que no fundo um disco é o fruto de várias ferramentas, de várias pessoas, e mesmo na parte de marketing continuamos nas mesmas ferramentas e na mesma equipa. Depois voltas, não é? Para o Arda, neste caso, voltas para o Sá da Bandeira, Depois, mais tarde, para aquela sala onde eu começo a trabalhar contigo. Ou seja, eu depois voltei para o Porto e aluguei uma sala ao João em Sá da Bandeira. Ou seja, tínhamos as nossas empresas separadas, mas estava outra vez no edifício, porque também por causa da minha esposa ser de cá, e juntou-se tudo. E depois estive lá até 2017 em Sá da Bandeira, né? Que foi quando E surgiu. lá começas a fazer muito catálogo português. Eu lembro, mas mesmo muita coisa. Aí começámos a fazer muita coisa de todos os géneros, não é? Tinha muita cena da música alternativa independente, muita coisa que vinha também do que o próprio estúdio Chá da Bandeira fazia, mas também muita coisa da música pop rock, não é? Aliás, eu acho que nós à altura foi... Qual que foi o primeiro disco? Lembras qual que foi o primeiro disco que trabalhámos? Nós dois? O primeiro single? Eu acho que foi o Fernando Daniel. Eu acho que foi Fernando Daniel, o Memória. Depois dos Nova, depois fizemos muitas outras coisas, mas acho que sim, o primeiro de todos. Lembro-me, quando fui lá a primeira vez, o Miguel tinha umas Focal SM9 e ele sentou-me assim, tipo no centro, como aqui fez a primeira vez que eu vim cá, e fez aquilo que normalmente alguém que vai mais ao teu trabalho, olha, senta-te aqui para ouvires a escuta, para tu também estás à escuta, porque também para, se eu tomar aqui uma decisão, tu não estranhares assim um movimento estranho, ou seja, de EQ ou de compressão. E eu, ok, põe uma música que gostes. E eu pus, e lembro-me do Gravity, do John Mayer, e pela primeira vez na vida ouvir o side stick da baqueta na tarola ser ligeiramente fora do centro. Tal era o detalhe da sala, da acústica, aquelas colunas eram muito fixes. das SM9. E também me lembro que naquela altura tinhas Elísia para caralho. E é uma marca que eu amo e que tenho no meu estúdio graças a ti também. Mas lembro-me que o que eu mais gostei nas primeiras masterizações que fizemos foi o teu respeito pelo meu trabalho e a constante, neste caso, a constante comunicação comigo, do tipo, o que é que tu sentes? Achas que estou... E, olha, podes pôr um bocadinho mais alto? Olha, posso, mas isto vai um bocado, tipo, tirar um bocado a gama dinâmica, ou então acho que ainda pode ter um bocadinho mais de brilho, pá, se calhar. E isso eu acho fantástico, porque eu já masterizei em outros sítios em que a minha opinião como mixer foi irrelevante e eu estava lá. Eu isso gosto sempre. Aliás, porque não... E tu sabes isso também como eu, não é? Tipo, não é o meu nome nem o teu que está na capa do disco, não é? E tu trabalhaste tanto naquela música a misturá-la, não é? Que não ligar à tua opinião é só idiota, não é? Outra coisa que eu gostei muito também é o facto de tu estás sempre disponível para fazer revisões, mesmo que com outboard analógico seja mais difícil e tu tens o teu workflow para o conseguires fazer. E eu achei que na altura pensei, pô, agora se pedir uma revisão isto não vai ficar igual. E tu, pá, posso-te garantir, se é para melhorar ainda vai ficar. E eu achei isso também, o facto de teres as fotos naquele software maravilhoso. Também acho que é outra coisa muito importante, não é? Tipo, que acontece muito, não é? Às vezes coisas simples de, se calhar, cada vez fica um bocado alto mais no refrão, não é? Tipo, é uma coisa que te vai demorar pouquíssimo tempo a resolver e se vai ficar melhor, porque é que a gente não vai resolver, não é? Portanto, sempre tentei mesmo que as revisões fossem fáceis de fazer. Se o disco ganha com isso, melhor para toda a gente. E eu gostava agora de introduzir também realmente o tema da masterização, acho que para desvendar um pouco aquilo que eu acho que todos nós, no fundo, aquelas pessoas que misturam logo aqueles primeiros anos, nós nunca temos muita noção do que é que uma pessoa que masteriza faz, porque a maior parte das vezes nós mandávamos
os fecheiros para fora, como eu mandei para a Suécia, para a Inglaterra, e aquilo vem, e nós não sabemos o processo. E eu, por acaso, estive no cutting room em Estocolmo e percebi, ok, não, isto tem mesmo muito que saber e isto faz toda a diferença. Isto não é pôr mais alto, vamos já tirar aqui esta questão do masterizar, é literalmente pegar nas músicas todas e bombar a cena, porque não é corrigir uma quantidade de coisas. E eu lembro na altura, estamos a falar em 2009, trabalhar os lados e o centro. E eu, como assim trabalhar os lados e o centro com máquinas analógicas? E aquela masterização marcou-me mesmo muito. Ainda por cima foi o segundo disco da minha banda, que foi também o que teve mais sucesso, por assim dizer. Mas o facto dele acabar de, cada vez que masterizava, fazia reset às máquinas e começava do zero e referenciávamos. E eu gostava de perguntar, e eu já te via masterizar, mas até há mesmo muitos passos que tu estás a masterizar, e também para não incomodar, às vezes não te pergunto. Vejo que trabalhas muito o centro e os lados, mas se tu pudesses definir o teu trabalho, não precisa ser resumido, é a definição de masterização técnica, mas ao mesmo tempo que as pessoas, como isto é um canal de gato, consigam perceber um pouco porque é que é importante masterizar numa sala assim. Ora, eu acho que há duas coisas importantes quando nós masterizamos, e uma delas tem a ver com o álbum, que é a questão do contexto. Tu podes fazer a mistura mais espetacular de sempre, mas quando a vais ouvir no meio de um disco, ela se calhar precisa ser ajustada para fazer sentido na história do disco. Ok? Ou seja, se calhar aquela mistura está fixe, mas tem que tocar um bocadinho mais alto ou mais baixo, porque vem a seguir uma canção mais quieta ou mais energética, percebes? Portanto, a parte de trabalhar contexto é uma coisa mesmo muito importante, porque ainda há malta que faz discos, não é? E a outra parte é que eu acho que também tem muito a ver com isso, mas também é muito importante, que é a questão de garantir que o que se faz aqui soa o melhor possível lá fora. E a razão por que muitas vezes não soa é porque quando a malta mistura, novamente, tu sabes isso melhor que ninguém, tu estás preocupado com a canção funcionar. Tipo, não estás propriamente preocupado se tem um bocadinho meio de grave ou mais ou menos. Estás tão preocupado com a informação musical que se houver uma informação técnica que não esteja exatamente no sítio, faz parte. E aí entro eu para resolver essas pequenas coisas que estão, digamos assim, a não permitir que a mistura soe o melhor possível, só porque tu estavas preocupado e bem com a música. Ou seja, eu aqui muitas vezes estou mais preocupado com a apresentação da música. Está, se ela é energética e não devia ser, se ela está muito aberta ou muito fechada, no que estás a falar da questão do centro e no centro, se ela tem um bocado de médio grave a mais e está um bocado pastosa, são tudo coisas que afetam a forma como tu vais interpretar a música, mas não estou propriamente preocupado se a guitarra está a ajudar o arranjo ou não, isso não é o meu trabalho, é o teu trabalho. E eu acho que é por isso que a masterização é importante, porque nós estamos os dois preocupados com coisas diferentes. E eu acho que é muito difícil tu, como técnico de mistura, estás a fazer as duas coisas. Tipo, tens génios como o Mário Barreiros que fazem tudo bem, não é? Mas o Mário é o nosso Cristiano Ronaldo, não é? Tipo, a maior parte de nós, como eu e tu, vamos ser como o Mário, não é? Então eu acho que aí é um bocado como nós juntamos as nossas forças, tu fazes a música funcionar e eu faço com que ela soe o melhor possível em todo lado. Uma das coisas que eu gosto muito de perceber que o Miguel faz na masterização é a resolução de problemas como offsets, que as pessoas às vezes não têm essa noção, às vezes com muita imagem, às vezes mesmo o nosso bounce tem problemas de DC offset, em que assimetrias e que tu resolves aqui, e isso dá logo um punch incrível, porque quando tu começas a trabalhar os offsets, eu percebi, as misturas começaram a ficar logo com um low end melhor, tudo muito mais coeso, e depois quando começas a introduzir no teu hardware, depois dessa resolução, às vezes também limpar coisinhas, então aí a parte do pumping já começa a fazer mais sentido, mas tu nunca fazes pumping antes de resolver tudo o que é problemas. O que eu não gosto tem que ser logo, porque o que eu penso sempre é tipo, se eu não quero ouvir isto, o meu compressor também não quer ouvir isto. Ou porque é que eu vou saturar uma coisa que não sou fixe. E tu já estás muito formatado a perceber quais são os problemas quando pões uma música, tipo uma mix a tocar? Se bem que isso, lá está, é simplesmente a questão da sala e das colunas, não é? Ou seja, assim que eu ponho alguma coisa a tocar aqui, como estou tão habituado a ouvir música aqui, eu automaticamente sei
ou sinto o que é que gostava que aquela mistura tivesse a mais ou menos. Ou seja, é instantâneo. E outra coisa que eu também, por norma, percebo que muda muito aqui na minha perspectiva, na masterização, é a forma como tu processas, quem masteriza, percepciona a canção, a música, está muito, tu tens muita referência do que é que aquilo tem que soar numa rádio. Nós hoje em dia usamos análises e softwares de análise que nos ajudam a fazer esse tipo de compromisso. Às vezes quando estamos no nosso mix bus, tipo, a tentar perceber, ok, isto está na norma, tipo usar o reference, por exemplo, ou outras coisas, outras ferramentas. Tu não precisas disso porque tu sabes, conheces bem a tua escuta e a não ser que a mix venha desastrosa e mesmo assim tu masterizas e vais dar o teu melhor, que eu sei. O que acontece é que tu literalmente consegues pôr essa questão do eu chego ao carro e os problemas que estavam muddiness ou o high-end harshness, tu consegues controlar pelo menos isso, de forma a que quando a gente carrega play, alto ou baixo, a música pelo menos, seja a mistura boa ou má, se traduza da melhor forma. Porque obviamente lá está, se chegar aqui uma coisa muito má não vai ser muito boa. Certo. É óbvio que vai ser melhor do que o que chegou, não é? Pessoal, não esperem pela masterização para fazer milagres nas vossas mixes. Mas a questão agora fora de brincadeira é, podendo masterizar, não ser vocês a masterizar, portanto, quem mistura, podendo não masterizarem aquilo que vocês produziram, até porque eu acho que a parte das pessoas não tem as ferramentas, tentando fazer in the box. A distância, às vezes estás tão ainda lá está preocupado com a mistura, que é difícil desligar. E não é só isso, vejo-te um processo de, no meu caso, que produzi, captei, misturei, já estou super cansado. Tomar decisões tão importantes numa masterização feitas por mim depois de um processo em que eu tive 2 ou 3 dias a trabalhar naquilo, poder mandar para ti e ter, para já é um par de ouvidos novos, fresh, e depois é a questão do outboard, das tuas ferramentas de análise, e eu saber que vou ter um produto que vai vir polido e vai vir a competir para o mercado. Eu sei que há o Loudness Wars e tu és uma pessoa até bastante comedida, mas estás sempre naquela disposição, ok, queres mais um bocadinho. Sim. Dás os prós e contras, há sempre coisas que se ganham e coisas que se perdem. Sim. E eu não me chateia, eu não me chateio nada de misturas que toquem muito alto, desde que não toquem sempre alto. Aliás, eu já me visto, eu faço imensa automação por causa disso. Ou seja um refrão que é suposto ser muito energético e que toque muito alto, é fixe. Outra coisa importante, a masterização não é uma coisa que ele vai tratar só com plugins. Ele, do que eu sei e do que vi, ele consegue energizar pela automação de volumes e às vezes também de abrir outro compressor só para aquela secção da música, por exemplo, uma ferramenta qualquer só para criar esse feeling de que precisamos que o refrão tenha energia, que a gente e outro punch. E eu vejo-te automatizar essas secções e eu pensava, realmente, eu achava que a mistura já vinha energética, mas tu ainda conseguiste dinamizar mais a mix. Lá está, naquela música precisava, ou seja, por isso é que cada trabalho é diferente, porque nem todas as misturas precisam das mesmas coisas. Mas a ideia, lá está, isso, ouvir, como tu dizes, com ouvidos frescos e numa escuta fixe, perceber o que é que está a funcionar na apresentação, o que é que não está a funcionar e tentar resolver ao melhor. E uma pergunta problemática. Estamos a atravessar um momento em todas as áreas do mundo, acho que em todas as áreas profissionais. A inteligência artificial, eu acho que na mistura também já há, mas no mastering já há algo. Começou primeiro. Um insight sobre o que é que já ouviste, o que é que tu achas? Ora bem, eu para já acho que é bom que isso exista e acho que as pessoas que acham que a inteligência artificial não vai fazer tudo o que eu e tu fazemos estão enganadas. Porque, eventualmente, se tiveres o prompt correto, a tecnologia vai fazer com que ele faça exatamente o que eu e tu fazemos. Não estamos lá, mas é uma questão de tempo. Mas eu acho que isso vai ser bom por uma razão, porque eu acho que as pessoas que fazem música porque só querem um produto não vão precisar de nós para nada, mas nós também se calhar não gostamos muito desse tipo de trabalho, não? Tipo, aquela empresa de publicidade que precisa de 10 segundos de música para a televisão, eles não querem saber, não é? Portanto, se eles não vierem connosco e tiverem uma solução fixe que lhes resolva o problema, se calhar não podemos nada com isso. E o que nós vamos ter cada vez mais, eu acho que são as pessoas que fazem o disco porque querem passar pelo processo de fazer o disco. Tem a cena romântica de ir ao estúdio, tem de estar com as pessoas, trocar ideias. Tipo, o processo é tão importante como o resultado.
E portanto, eu acho que não é necessariamente uma coisa má para nós. Se calhar está a malta que faz publicidade, a malta que faz música para o produto, essa malta vai sofrer. Nós que fazemos música porque trabalhamos com malta que quer fazer música, acho que vamos ter sempre malta que quer fazer música. E agora, tem uma grande novidade para dar. Este gênio, eu brinco com ele porque é que eu digo gênio? Agora, falando muito a sério, eu tenho às vezes que dar valor às pessoas que eu acho que são multifacetadas e fazem quase tudo o que fazem bem. Este estudo que está aqui, que vamos já mostrar ao pormenor, desde os bass traps, aos difusores, à estrutura, ao lighting, ao desenho da consola. Pronto, obviamente que as colunas não foste tu que as construíste, mas tudo teve a tua mão. Pensei nisso durante muito tempo. Okay. Isto é um projeto teu, e eu sei que tu construíste um dos maiores estúdios portugueses, e eu chego aqui e tu dizes-me, olha, isto foi feito com paletes, estes difusores fui eu que desenhei, estes bass traps sou eu que estou a desenvolver, vão estar no mercado. Portanto, estamos a falar de alguém que é um pouco, cientificamente falando, para mim, alguém com conhecimento vasto em muitas áreas, não só da masterização. Uma pessoa que sabe fazer bass trapping, eu sei que conheço pessoas que fazem estúdios a vida toda e sigo canais de pessoas sempre mudam de casa, são eles que fazem as clouds, são eles que fazem os difusores, neste caso os bass traps, as obras, pintam, e tu és essa pessoa. Portanto, e eu tenho que dar muito valor porque eu no meu estúdio a única coisa que eu sei mesmo fazer é ligar tudo e o que é que eu quero. E durante anos confiei em ti para me ajudares a optimizar a minha visão e mais uma vez tu respeitas sempre a minha visão, às vezes davas um meio, ou então dizias, pá, excelente ideia, até chegamos a dizer, pá, eu vou pegar na tua ideia e vou aconselhar alguém. E por isso, isto para introduzir o quê? O Miguel concebeu um plugin. Portanto, eu não sei, portanto, vou dizer aqui para o canal, eu não sei quantos portugueses já o conceberam, mas também se houveram mais, pá, acho incrível. E hoje também estamos... a malta de Leiria, Sound Particles. Ok. Apesar de ser uma cena para pós-produção e não sei o quê, essa malta é muito fixe. Olha, virgem lá. Um dia apresento. É por isso que eu gosto de fazer episódios. Eu, por acaso, vou ser sincero, não conheço, mas Sound Particles não me é desconhecido. É muito Hollywood, ou seja, mas eu acho que me é desconhecido por causa do plugin do Jason Johnson, que é God Particle. Não, aquilo é uma coisa à parte. Ou seja, eles têm uma cena mesmo muito fixe, mas do mundo da pós-produção. Ou seja, não é... Como é que tu, Miguel Pinheiro Marques, és contactado por uma empresa, que é a Neofungal, para fazer um plugin? Ou para conceber, ou para projetar? Na realidade é mais simples do que eu acho que a maior parte da malta acha, e é o que acontece muito nesta indústria. Eu sou amigo do Dan, o fundador e o criador, já há quase 3 anos. Ou seja, nós conhecemos em Portugal em 2017, para aí, e desde então ficámos muito amigos, e sempre que eu estou em LA ou em Nova Iorque vou ter com ele, etc, etc. E da última vez que estive com ele, nós estávamos a falar bastante de masterização e não sei o quê, e eu estava a falar de uma cena e ele disse, eu acho que estava um plugin. E foi ele, ou seja, foi com uma ideia que eu estava a falar, ele disse-me, eu acho que isso estava um plugin. Mas tu estavas a falar de uma coisa que tu achavas que, tipo, que era uma ferramenta que devia haver, e que eu lhe estava a dizer mesmo que eu acho que eu até tentava resolver isso com as ferramentas dele, mas não havia nada que fizesse aquilo daquela forma. E estava-lhe a dizer numa de simplesmente a falar, estávamos a comer, tipo, não. No dia seguinte de manhã ele estava tipo, mandando mensagem, não, eu acho mesmo que aquilo é um plugin. Não queres, tipo, vamos fazer isso, não sei como é. Ótimo. E como é que se faz? Isso é que é a minha curiosidade, é como é que se começa. Já percebi, tu tinhas uma ideia do que é que, da tal lacuna, do que é que tu gostavas de ter, tipo, como é que poderia ser. E tinha uma ideia de como é que podíamos chegar lá. Porque lá está, porque era muito baseado na tecnologia já dos plugins dele. E eu estava muito numa, olha, se calhar se isto fosse assim, eu acho que se calhar funcionava. E imaginemos, tu sabes alguma coisa de programação? A esse nível não. Não? Então era basicamente
quase como quando eu estou a dar um feedback a uma pessoa que está a desenhar um pedal comigo, eu só vou dando tipo o que é que eu gostava que acontecesse. É mais tentativa e erro. Ou seja, eu explico-lhe uma ideia, eu dizia-lhe que eu acho que isso é capaz de funcionar desta forma e ele implementava e dava-me parâmetros. Ou seja, eu tinha um plugin que não tinha interface visual, não é? E ele dava-me parâmetros para eu poder afinar. Tinhas um esqueleto. E eu afinava a ferramenta e eu acho que é isto. E depois mandava-lhe de volta as configurações. Fantástico. Ou seja, eu dizia-lhe, olha, eu acho que isto está a resolver o problema. E eu depois implementava. E quanto tempo é que é assim um processo destes? Não chegou um ano, mas foi algo. Não chegou um ano? Não. Sendo que foi muito rápido chegar a um protótipo que funcionasse. Todas as outras coisinhas depois é que demora muito tempo. E quando tens o plugin acabado e começas a testar, sentes que essa lacuna que tinhas na tua cabeça, eu sei que pronto, foi desenhado por ti, é o teu menino e... É óbvio que resolve. Exatamente. Não, mas ou seja, acho mesmo que ficou uma coisa interessante e tanto ficou interessante porque eu acho que, ou seja, o plugin vai sair, não é? Acho que a própria marca também gosta bastante do produto, obviamente, senão não ia pôr no mercado, não é? Mas ajuda bastante para algo que nós temos que resolver todos os dias. Sim. Vamos agora conhecer um pouco do estúdio em termos de material, de colunas e de tratamento acústico. Fala-me desta Session Box. Isto, tal como o plugin, foi também uma colaboração, neste caso com a Session Desk, não é? Que eu tinha uma ideia, um bocado também lá está, de tudo o que fizemos, e quando eu quis fazer este estúdio, queria fazer uma coisa diferente do que fiz nos outros estúdios e que tu já conheces, não é? E tinha esta cena na cabeça de porque é que isto não dá para fazer tipo Legos, uma estrutura, que eu monte, desmonte, um dia troco de colunas e posso trocar tratamento, não é? Ou o que me apetecer. Então surgiu a ideia de fazer painéis acústicos modulares, mas que fossem bons ao ponto de fazer todo o espectro. Se precisares que façam 30 Hz, eles fazem 30 Hz, ou seja, o mais equilibrado possível e não uma coisa mais para estúdios de podcast e pós-produção, porque isso é uma coisa diferente. Ou seja, assim mesmo para produção musical. E pronto, lançámos agora, a marca lançou agora a gama de produtos. Temos basicamente 2 painéis apenas. Um painel normal que faz mais ou menos 80 Hz para cima, e um painel que depois tem uma membrana que faz daí para baixo, que nós chamamos o SBX Sub. Pronto, SBX Core e SBX Sub. E a diferença é só mesmo na corzinha, não é? Na verdade eles vêm com cordões de várias cores para tu customizares, okay. Mas nós temos sempre com o cinza e o verde para separar. Ou seja, como se fosse um bass trap, uma coisa para frequências mais altas, não é? E dependendo da tua sala, das tuas colunas, não é? Se calhar se tiveres umas colunas tipo NS10, numa sala pequena não precisas. Ok, então. Mas se tiveres coisas tipo MCs, não é? Que vão tipo aos 20 e tal Hz, é diferente. E a piada disto é que tudo isto funciona tipo Legos. Eles têm este conector que basicamente eles chamam o X-Connector. Ok. Isto é a ideia do Lars, do dono da Session Desk, ele desenha os produtos todos, portanto eu fiz a parte acústica do produto, ele fez a parte... ok, tu só projetaste a parte do... Exatamente. O que materiais usar para absorver. Exatamente. Okay. E basicamente a beleza disto é que é literalmente sem ferramentas e é toda uma gama. Nós aqui não temos, mas eles têm também, imagina, painéis plexi para fazer biombos. Okay. Podes pôr isto em rodas, coisas tipo a televisão. A própria televisão está montada num acessório que entra diretamente no painel. Tem tripés de microfone que penduram no painel também. Ou seja, a ideia é ter todo um ecossistema, tipo trocas mediante o que estás a fazer. E a beleza disto, daquilo que eu estou a ver aqui, é que nada está agarrado às paredes ou alguma coisa, ou já não tem que ser feito na estrutura da parede do estúdio das pessoas. Aliás, a ideia toda foi tirar proveito da distância à parede, que lá está, que é um princípio básico da acústica, não é? Quanto mais afastas as coisas, consegues sintonizar ou aumentar a eficácia, não é? Portanto, com menos painéis, consegues fazer coisas com muito mais eficiência acústica, com a única desvantagem que, obviamente, estás a perder espaço. Ou seja, isso não há volta a dar, não é? Não há almoços grátis. Mas também há uma vantagem que é, imagina, 2 para amanhã, como tu dizes, mudei a escuta, vou ter que refazer todo o tratamento acústico, cloud. Ou mudar de posição, ou comprar. Neste caso, do que eu vejo aqui está tudo pousado, seja os painéis de absorção mais alta como os bases estavam encostados à parede, não é? Exatamente. E tu dizes, e bem, tipo, se a gente quiser
baixar a frequência, afastamos da parede e conseguimos descer até aos 30, não é? No caso do SUV, ou seja, mesmo encostado à parede, nós medimos mais ou menos nos 70 e tal Hz, e à medida que vais afastando, eles conseguem chegar até aos 30, até o momento que depois perdem eficácia. Nós fomos para Berlim medir isto tudo, tipo numa câmara de eco gigante, tinha tipo 20 segundos de regulação aos 30 e tal Hz, e fomos medir isto em laboratório, fizemos uma data de medições. E ficou muito porreiro. E já estão a ser comercializados? Agora estão a ser comercializados. Se a malta for aceita a Session Desk, já pode ir lá espreitar. Fica aqui a dica, depois também fica lá Session Desk. E pronto. E agora neste estúdio a beleza é mesmo, se um dia me apetecer trabalhar com as colunas para aquele lado. Ao contrário. Até porque neste momento até tenho as colunas em rodas e tudo. Portanto. Okay. Olha, ainda bem que introduziste, porque tens... Eu não vou dizer isto, mas eu vou... Este homem apresentou-se ao mercado com uma marca de monitores e eu dizia, pá, um dia eu gostava mesmo de ter, era umas PMC, as 6.2, e ele, pá, não penses nisso, pá, é estas que tu tens, que precisas e não sei o quê. Pronto, e eu fiquei sempre, porque eu adoro PMC. E qual é a minha surpresa? Venho aqui visitar o Miguel pela primeira vez. Oh Miguel, desculpa lá, há uns anos atrás... Disseste para eu esquecer uma certa marca. Então, o que é que te fez mudar? Agora falando a sério, tipo, é incrível. É incrível, mas estas, ou seja, eu acho que a geração anterior... Estas são as 8.2, não é? São. E é mesmo agora as novas que eles têm. Ou seja, eu acho que eles deram um salto muito grande em relação ao que tinham antes. Eles mudaram alguma parte de desenvolvimento, está muito diferente. Eu também é questão da tecnologia, ou seja, eu acho que o facto de isto ser digital, ter classe D, e antes não tinha, ou seja, elas mudaram mesmo muito e para mim foi uma surpresa muito grande também. Portanto, o que é que tu notas mais no facto destas colunas estarem conectadas via AES? É mesmo a transparência. Coisas tipo resposta transiente, ou seja... Nunca vais ter que desequilíbrios entre o L e o R? Não, e não só isso, como mesmo a questão, porque ou seja, elas vão digital até ao crossover. Ou seja, é mesmo o mais transparente possível, porque é uma conversão só. Em vez de ter a conversão do teu interface, não é? E depois terias outra, porque hoje em dia toda a gente faz colunas com DSP, não é? É muito mais, traz muito mais vantagens que desvantagens nos dias de hoje, não é? Neste caso, tu saltas essa dupla conversão, não é? E fica sempre em digital para o DSP e realmente coisas tipo a resposta transiente não tem nada a ver com o que tinha antes. Ou com colunas mais tradicionais, digamos. E tem um software? Tem um software que podes configurar, tem coisas tipo equalização e isso, que eu não estou a usar. Mas, por exemplo, como eu tenho os subs, ou seja, tenho as colunas e os subs, elas têm um modo especial em que o próprio crossover muda por ter o sistema todo. Ou seja, não tens mesmos crossovers do que só tiveres. Mas tu isso defines, por exemplo, no software delas ou elas detectam o sub e fazem logo o crossover? Não, no software delas. Tu tens controle. Podes ligar, podes desligar. Qual é que é o teu ponto de crossover aqui? Não sei de cor. É o delas. Ou seja, porque elas têm um modo que é o XBD. Quando tens o sistema todo, ligas o modo e ele configura aquilo tudo. Imagina, esse sub funcionaria com a 6.2, por exemplo? Yeah. E aí teria que ser outra configuração, obviamente. Yeah. Mas ele sabe, porque ele sabe qual é o modelo, percebes? Okay. Portanto, só ligas e desligas, mas ele sabe internamente o que é que está a fazer. E é conversor sub-top? É igual. A partir do momento que é digital, como elas têm true, ou seja, entra numa, sai para a outra, portanto é o mesmo cabo que vai para as 4. A única coisa que depois tens de fazer no software, imagina, tens que esta é a coluna esquerda e o sub esquerdo, e aquela coluna direita e o sub direito. E depois a cena mais complicada, na verdade, que não há muitos, tens um conversor fixe que faça controle de escuta em AES. E qual é, já agora, também mais uma vez introduzindo o Miguel? Neste caso temos a RME, o ADI24 Pro, são conversores extremamente limpos. Eu sei que a RME voltou agora em força e pelo menos a comunidade está... Sim. A comunidade de mastering até mais do que a de mixing. Estes modelos em particular, sim. Ou seja, eles continuam a ter interfaces mais de consumo, que eu acho que são ok, não são nada extraordinário, porque a RME sempre foi conhecida mais pelos drivers e pela qualidade do interface que propriamente a qualidade sonora. Mas eles, quando saíram com esta gama de conversores estéreo, neste caso 4 canais, a coisa melhorou bastante. Então eu consigo fazer atenuação em digital e mandar sempre em digital para as colunas, sem ter um controlador de escuta. Lá está, é mais uma coisa no caminho, que
toda a ideia deste estúdio, de um estúdio de masterização, é ser o mais... E é Thunderbolt? É o USB. Classe compliant, nem precisa de drivers, nem nada. Não? Nisso é RME. Incrível. Nisso é RME, vai tudo. Também lá está, novamente, são 4 canais, não é? Não é propriamente uma coisa muito complexa, tipo a tua Galaxy. Sim. Não é? É uma não, coisa muito obrigado pela complexidade. Aqui é uma coisa muito simples. Portanto, eu basicamente tenho 2 canais em digital que alimentam as PMC. Também estão disponíveis em analógico, ou seja, se eu quiser pôr aqui um par de coluna analógico também dá. E depois tenho um par estéreo de entrada e saída, que é o que alimenta o outboard, que neste caso a consola masterização. Pronto, e mais uma vez, estás a ser incrível. Tu trabalhas no 100% com a Giraffe, que é uma marca de que país? Dinamarca, muito bem. E eu, quando vim cá a primeira vez, estava-te a faltar essa peça, a primeira grande peça e que te permite ter tudo ligado em 2 canais, que é o teu sumador, que está ali em baixo. A consola, yeah. Nós chamamos de consola. A consola, mas acaba por ter lá tudo ligado, é um tubuzz, mas tu podes decidir que máquinas é isso. E tu tens ligados. Queres apresentar as máquinas que tens assim, analógica? A consola é um protótipo que o Jacob fez com o Marcos para nós. Portanto, não existe à venda? Não. À partida vai ser um produto. Já temos umas ideias engraçadas para melhorar ou mudar isso. Por exemplo, neste momento a ordem é fixa de 1 para 8 e tu trocas aos pares. Okay. Que imagina, podes trocar a máquina 1 com a máquina 2 e fica a 2 primeiros, que é o normal. Mas eu estou a insistir com ele e eu acho que gostaram da ideia de teres um botão fazer da 8 para 1. Ok. Porque às vezes dá muito jeito. Depois tocar aos pares à mesma, mas inverteres a ordem toda. Já ganhas pelo menos o já fazes tudo o que queres. Então, basicamente, a consola tem aqui, depois tenho, neste caso... Sim, tu podes ligar ali 8 máquinas, não é? 8 máquinas que não temos aqui. E estes knobs, estes pots, é on-off, não é? É on-off, só. E depois tens sempre 3 inputs e 3 outputs. Ou seja, posso ter 3 DOS e 3 pares de coluna. Ou gravador de fita, ou vinil, o que precisares para alimentar a cadeia, e depois podes mandar para 3 sítios diferentes. E depois tens isto aqui, logo, a primeira máquina. Ou seja, depois no caso da Giraffe, ou seja, eles apesar de ter tudo o mesmo aspecto, são máquinas bastante diferentes em termos de sonoras. Isto, digamos que para todos os efeitos é a parte mais colorida tradicional. Basicamente isto é um Varimu, um G10, portanto imagina um compressor naquela onda dos Manley, dos Varimu. Se bem que tem uma particularidade que eu acho que é coisa fixe disto, é que consegue ser bastante transparente ou bastante pesado. Não tem válvulas, não é? Mediante a quantidade de sinal que metes lá. Okay. Ou seja, é um bocado camaleão. Se metes pouco sinal, não tem assim tanta cor, se abrir aqui o input, ele cresce. E normalmente estes compressores são muito musicais, não é? Temos médios, aquela saturação fixe das válvulas, ele usa válvulas todas new old stock. Okay. Quase sempre não do mundo do áudio, que é uma coisa engraçada. Quase tudo válvulas de televisões e coisas dessas. Ou seja, é muito a cena dele. Eu conheci o senhor é um gênio também. É verdade. E é um extremamente simpático, mas é a pessoa que também ajuda. Depois de Varimu temos um Tilt, que eu também já tinha o Tilt e um Bax. Este é fantástico. Que eu também já tinha o Bax no outro estúdio, mas agora passei para este e estou mais contente. Temos o Bax EQ, não é? O Bax EQ, portanto tenho aqui 2 bandas de Bax, mas com médio. Okay. E um Tilt, que é uma curva que eu uso bastante. Lembras-te daquilo que eu estava a falar há um bocado, quando uma mistura está fixe, mas no contexto precisa ficar um bocadinho mais escuro ou mais grave. Sim. Isto é perfeito. Yeah. Não te estraga a mistura. Só está tipo a equilibrar para o agudo ou para o grave. Ou seja, é mesmo muito transparente e mete no contexto. A beleza desta máquina e da outra que tenho ali é que tem 2 outputs. Ou seja, tanto é solid state como é válvulas. Ok. Que é uma coisa que dá muito jeito, porque tu às vezes a saturação de válvulas não funciona em tudo. Se estiveres a trabalhar com coisas mais eletrónicas ou com coisas que tenham muito transiente ou grave, satura. Distorce, satura. Mete um bocado mais lento, então aí é perfeito, porque eu passo para solid state, tenho na mesma o equalizador, mas já não tenho esse estágio extra de saturação. Muito bom. E depois temos o G24, que é a primeira máquina ali em cima, que é uma marca, é um compressor passivo, tem um modo ativo se tu quiseres, mas podes corrê-lo 100% passivo, ou seja, são tipo 3 componentes no circuito de áudio. Extremamente transparente, é capaz de ser o único compressor que eu consigo pôr em música erudita, em jazz, esse tipo de coisas que não ouço a trabalhar, se quiseres. E a particularidade que ele tem, além de ser MS, é que tem 2 sidechains para a mesma célula. Okay. Ou seja, tu consegues, imagina, pôr um só a trabalhar no centro e outro sidechain só a trabalhar no side, ou um a fazer mais transiente e outro a fazer mais leveling do sinal todo.
Ou seja, é quase como se fosse um plugin em termos de funcionalidade. E tu, normalmente, o que é que trigas o ESG? Muitas vezes o que eu faço é a questão do centro e não centro, porque dá muito jeito, e é o único que eu tenho neste momento em EMS. Falta chegar outro compressor, que é este, que tem dual mono e EMS, mas para já ainda não chegou. E muitas vezes para fazer essa questão de, imagina, controlar transientes e ao mesmo tempo nivelar o programa todo, até porque cada um dos sidechains pode ser feedback ou feed-forward, portanto tens imensa flexibilidade. É muito flexível. E lá está. E é tudo controlado no painel frontal? Yeah. E depois temos o G14, que é basicamente um tipo Pultec, completamente passivo, mas tal como o G23 tens 2 outputs, portanto também pode ser válvulas, como pode ser solid state, sendo que as válvulas daquele são diferentes das válvulas deste e são diferentes das válvulas deste. Ou seja, o Jacob tem sempre esse cuidado de usar estágios de saída diferentes para quem tem mais que uma máquina, não ter sempre o mesmo tipo de saturação, não? Que é uma coisa que é porreiro. E depois temos uma máquina que é... Esta é inacreditável. Essa máquina é inacreditável. Nem tem power. É 100% passiva, nem sequer tem conector de corrente, ou seja, tem 2 XLRs de entrada, não me perguntem, 2 XLRs de saída, e basicamente é um clipper e um equalizador dinâmico de 3 bandas. E os VUs mexem, que é uma coisa inacreditável. Ou seja, é um ProQ 4 no modo multibanda, ou também pode ser só equalizador? Pode ser só equalizador, mas só tira. Como é passivo, não dá ganho. Como é que é multibanda? Tinha que ser alguém mais inteligente que eu a explicar isso. Ok. Mas basicamente, ou seja, tu tens 3 bandas de filtros passivos, e das duas uma, ou tiras essa energia, ou clipas essa energia. É a única hipótese que tens. Também expande? Não. Como é passivo, só para baixo. Ou seja, só consegue tirar a energia. Incrível. E o clipper é full range, ou seja, o clipper é no sinal todo. Ou seja, é à parte, tu é que escolhes se queres usar ou não. O que para dar cor, aliás, no último disco que fizemos aqui, foi uma das coisas que fizemos. Sim. Era a única máquina até que acho que tu estávamos a utilizar. Porque estava tudo no sítio, só precisava mesmo de colar um bocadinho tudo. Muito obrigado. E o clipper para isso foi perfeito. E lá está, novamente, o fato de ser 100% passivo ajuda bastante também à questão da transparência. Uma Session Desk? A Session Desk, que neste caso agora, desde que fizemos este projeto, temos estado muito em parceria, e mesmo agora, coisas no futuro, que sempre que eles precisarem fazer móveis ou qualquer coisa dessas, temos aqui um laboratório para testar também. Ok. Que é uma coisa também... Aqui ao lado, não é? Aqui ao lado. Que é uma coisa que eu também acho muito interessante para testar mobiliário, ver qual é que é o impacto dele numa sala. Mas também, por exemplo, lá está, eu precisei de fazer tripés para as PMCs, porque nós temos sempre o sistema de suspensão em molas, e falei com eles, e eles fabricam. É tão bom ter aqui ao lado mobiliário, é difusores, meu Deus, só eu que não tenho essa. É porra, e é fixe porque é tudo feito aqui em Portugal, ou seja, apesar de eles serem alemães e estarem quase sempre todo na Alemanha, eles trabalham com fábricas aqui perto, e é fantástico. Eu tenho uma Session Desk que é incrível e tive a oportunidade de conhecer por ti, customizada, e na altura eles foram incríveis. Para terminar, aqui também a questão da construção do estúdio, uma coisa também que achei interessante, das primeiras coisas que tu me disseste foi: isto eram paletes que nós tínhamos ali, da Session Desk, e este gênio aproveitou, e isto funciona também com um difusor incrível. E não só isso, preto. Não só isso, porque é material valioso, porque são paletes contraplacado báltico, tipo. De Bétula Báltica? Báltica, exatamente. Ou seja, é madeira mesmo altamente. Eu adoro contraplacados. Engineer wood é uma coisa mesmo fixe. E eu comecei a olhar para aquilo e, ok, isto se calhar dá para fazer uma estrutura mesmo engraçada. E foi isso a estrutura desta região quase toda. É que ninguém diz. Também está pintado, ok, claro. Está, mas está. Eu diria tipo, olha, este gajo gastou um balúrdio. E se tivesse que comprar a madeira, isso ia ficar a um preço bastante caro, mas sim, ou seja, dá uma segunda vida a essas coisas. E depois lá está, como eu também queria isto, quase tipo um laboratório, é fixe, tipo, imagina, tiras painéis, metes painéis, metes as colunas. Eu já percebi, está muito flexível para pôr sofá, menos sofá, mais colunas, menos colunas. Nós, aliás, precisamos das colunas derivadas e tudo por causa disso. Para um dia que seja preciso também fazer alguma coisa aqui, facilmente sai. Ou experimentar. A cabelagem, isto é uma limpeza, é só visto, está mesmo incrível. Às vezes, essa vontade de experimentar, porque quando tu tens um sistema muito estanque, não é? Certo. E às vezes queres experimentar uma coisa, ou tipo,
um bocado impossível. Aqui não, aqui a ideia foi mesmo ter quase tipo mais laboratório do que estúdio, percebes? Foi essa um bocado a ideia. Agora queria agradecer-te o tempo, a sapiência. Acho que, eu sei que para um canal pedagógico muitas vezes eu tento não ir para aquela questão mesmo técnica, mas também é difícil explicar o que é um ecoutador passivo e tem que para as pessoas também perceberem, e agradecer-te a disponibilidade, o conhecimento, dar-te os parabéns pelo plugin, está fantástico e, mais uma vez digo, tudo o que é nacional, que tenha alguma repercussão lá fora, eu vou dar sempre os parabéns e é um orgulho para mim, tal quase como lá está que tu falaste um bocado do Cristiano Ronaldo, que eu já entrevistei também. Isto é um estudo de masterização. Para quem só mistura, se quiser encontrar o Miguel, podemos encontrar o Miguel em redes e sites, neuronmastering.com, também estamos nas redes, e sim, falem connosco, que nós podemos ajudar, estamos cá para isso. Em forma de despedida, queria deixar um apelo que deixo sempre. Se puderem subscrever o canal, ajuda bastante a causa, e deixar também aqui um pequeno repto. E está aqui um amigo meu. Acho que é importante, na área da masterização, haver mais formações em Portugal, e vou convidar o Miguel a ir lá ao meu estúdio e fazer uma sessão em live da masterização de um tema. Se tiverem temas mixados por vocês, enviem para mim e depois vamos escolher um tema e vamos masterizar em live, e assim um pouco melhor. Às vezes falar não é prático, mas de uma forma mais em direto e na cara, possas perceberem qual é o processo do Miguel, e também podemos fazer algumas questões no chat e vamos respondendo à medida que vamos trabalhando nesse tema. Fiquem bem.